Saravá a todos os orixás. Oi, salve Umbanda, vamos saudar as 7 linhas dos orixás. Vou pedir para que todos encontrem uma posição confortável. Feche os olhos e tome uma respiração bem profunda, enchendo os pulmões, respirando pelo nariz e soltando pela boca. Permita-se a vivenciar esse momento. Tome mais uma respiração bem profunda. Ao exalar lentamente, vai relaxando. Relaxe os seus ombros, relaxe a sua nuca. Tome mais uma respiração bem profunda. O máximo que você conseguir. Respire pelo nariz e solte pela boca lentamente. Tá mudo, Jorge. Sem microfone. Jorge, você está no mudo, Jorge. Mantenham-se todos, então, relaxados. Jorge, você ficou mudo aí. Tenta tirar do mute. Feche seus olhos. Relaxem. Tome uma respiração bem profunda. E ao exalar lentamente, exalem pela boca de forma tranquila. Isso, deixa o ar sair de dentro do pulmão. Isso, dessa forma. Puxe mais uma vez. Relaxe os seus pés. Relaxe as suas pernas. Isso, relaxe. Tome mais uma respiração bem profunda. Puxe pelo nariz. Solte lentamente pela boca. Relaxe as suas mãos, relaxe os seus dedos. Relaxe o seu quadril. Isso. Vai sentindo o seu corpo sendo relaxado cada vez mais. Tome mais uma respiração bem profunda. Lentamente, vai soltando o ar, relaxa o seu abdômen, relaxa o seu tórax, isso, relaxa os seus braços, relaxa os seus ombros, deixa os seus ombros caírem. Tome mais uma respiração bem profunda. Exale lentamente. Agora eu quero que você solte no seu pescoço. Isso. Solte agora os músculos da sua face. Isso. Relaxe bem. Relaxe sua cabeça agora. Isso. Agora o Jorge vai retomar o nosso relaxamento. Eu vou pedir para que vocês comecem
a visualizar um portal. Aquele portal que nós visualizamos na aula anterior, e cada um no seu tempo começa a passar por esse portal. Esse portal vai nos levar a um imenso campo, com muitas flores, para que todos passem no seu tempo. E ao passar por esse portal, se formava essa egrégora. E hoje eu pedi para que a sua mão direita esteja com a palma da mão para cima e a sua mão esquerda com a palma direita para baixo, para poder receber e doar. Vamos formar essa egrégora, e nesse campo, com flores amarelas, flores brancas, azuis, lilás, onde o único som que você escuta nesse momento é essa música e os pássaros. Sinta o vento acariciar o seu rosto. E eu vou pedir para que você, nesse momento, visualize uma imagem, a sua imagem quando era criança. Deixa que essa imagem que surge nesse momento em sua mente, como era você, criança? Guarde essa imagem e tome uma respiração bem profunda. O máximo que você conseguir. E vai exalando lentamente. E você escuta crianças brincando, onde a alegria faz parte desse ambiente. A inocência faz parte desse ambiente. Como é bom estar aí. E crianças vêm se aproximando de você. E perceba que uma daquelas crianças é essa imagem que você guardou. É você, criança. Quanto tempo você não visita a sua criança? E hoje você tem a oportunidade de relembrar. Tome uma respiração bem profunda. Onde existia alegria, pureza. Nada era difícil. Tudo era uma fantasia. Era tão simples viver. E deixe que essa criança se aproxime de você. E olhe nos seus olhos. Que ela possa olhar o adulto em que você se transformou. Tome uma respiração bem profunda. E perceba que se aproxima uma outra criança. E essa criança que se aproxima é a sua criança. Que está nos trabalhos de Cosme e Damião. E hoje ela também veio te visitar. Talvez você já saiba o nome dela, talvez não. Mas deixe que ela faça parte desse momento. Tome uma respiração profunda, o máximo que você conseguir. E perceba que Cosme, Damião e Dom abençoam. Está abençoando essa egrégora, uma luz rosa e azul. Deixando que você, nesse momento, deixe só o seu emocional. Da importância que aquela criança que um dia você foi, possa te visitar hoje. Tome uma respiração bem profunda. E agradeça a essa criança. E deixe que ela possa te visitar quantas vezes for necessário. E Cosme e Damião possa trazê-la na sua pureza e na sua alegria. Tome uma respiração bem profunda. O máximo que você conseguir. E com essa egrégora formada, com essas luzes rosa e azul,
Deixe que esse ambiente em que você se encontra agora possa se expandir no seu lar, no seu trabalho, no ambiente em que você deseja e acha que nesse momento precisa dessa energia. Tome uma respiração bem profunda. E vou pedir gentilmente que você se ajoelhe, olhe nos olhos da sua criança e abrace. Abrace ela com toda a força. E permaneça dessa forma, com esse amor infinito, enquanto o Rogério faz a nossa leitura e a nossa oração. E ainda diante desse abraço que você dá na sua criança, onde ali tem o amor verdadeiro, onde ali tem o sorriso verdadeiro, onde ali todas as intenções, os medos, a alegria, tudo é verdadeiro. Não à toa, Jesus traz em suas palavras que aos pequeninos seriam dado o reino dos céus. Quando Jesus assim o fala, ele direciona que esses pequeninos moram dentro de cada um de nós. A nossa criança interior mora dentro de cada um. E o Jesus, quando ele faz esse convite, é o convite para que nós sejamos essa criança. Que não sejamos aquilo que o mundo deseja que sejamos. Sejamos aquilo que realmente somos. Porque assim, as portas do céu sempre estarão abertas para a verdade. Pedimos a toda a corrente de São Cosme, Damião e do toda a corrente de Ibeji, possa abençoar essa noite nossa de estudos. Pedimos e rogamos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Deus Olorum, ao nosso Deus Zambi, que derrame sobre nós as bênçãos que nos fará pontos de luz para iluminar a vida, a estrada daqueles que tanto necessitam. Que Pai João da Mata, nosso patrono dos estudos de teologia da Umbanda, através de todos os seus trabalhadores, possam nos enviar fluidos energéticos para assimilar, para compreender, para divulgar aquilo que nós vamos aprender nessa noite. Damos aos nossos mentores espirituais, ao nosso guia-chefe de frente, que esteja conosco nesse instante, trazendo as intuições necessárias daquilo que vai ser falado, trazendo o esclarecimento, o insight que é tão importante para que a gente possa colocar no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos mediúnicos, onde quer que a gente esteja. Rogamos aos nossos guardiões e guardiãs que estejam conosco nos protegendo durante esse momento de estudo e que sejamos esse ponto de luz para que os mensageiros de luz possam trazer aqueles que estão em outro plano, mas que através dessa egrégora possam aprender, possam assimilar, possam se tornar verdadeiros soldados de Jesus, de nosso Pai Oxalá,
de todos os orixás. Por fim, pedimos autorização para iniciar os estudos desta noite. Que assim seja e assim será. Lentamente, movimentem os seus pés, movimentem as suas pernas, movimentem os dedos das mãos, movimentem as mãos. Tome uma respiração profunda, vá retornando para o aqui, para o agora. Movimente seus ombros, movimente levemente o seu pescoço. Abram os seus olhos. E retornem para o aqui e para o agora. Muito bem. Muito bem. Boa noite para todos, para aqueles que eventualmente não tenham falado boa noite, sintam-se abraçados e devidamente recebendo o nosso boa noite. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula, iniciando o módulo 2, então nós passamos aí pelo módulo 1. Para aqueles que estão chegando agora, como Douglas, quem mais aqui? Tem gente nova aqui com a gente, acho que a Andréia. Quem mais aqui? Deixa eu ver. A Yara que está com a gente já desde o comecinho. Marcel, boa noite. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Acho que a Simone. Ah, não, a Simone já está com a gente desde o início. Enfim. A Júlia também. A Júlia? A Júlia também, é verdade. A Júlia está aqui com a gente começando. Então, boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos. A gente já teve as 3 primeiras aulas aí do módulo 1, onde nós falamos da introdução, apresentação da Umbanda, os objetivos que tratam, o que era a Umbanda, se a Umbanda ela é monoteísta, se ela não é monoteísta, se ela é cristã ou se ela não é cristã. Falamos sobre Zélio Fernandinho de Moraes. Que mais? Nós falamos aqui do primeiro trabalho umbandista, né, ocorrido aí em 1908, falando das raízes, né, que estão aí dentro da cultura, do culto umbandista. Falamos bastante do Caboclo das Sete Encruzilhadas, lemos aí bons trechos do livro do Léo de Souza, e aí nós demos esse contexto histórico, né, desse primeiro módulo. E eu deixo, assim como vocês devem ter já assistido, se não assistiram a aula 1, 2 e 3, depois quando vocês virem com calma, o nosso objetivo é sempre falar do contexto histórico, principalmente do contexto histórico, que é mais predominante nas correntes, tá? Talvez a casa de vocês, o trabalho de vocês, tragam outras formas de enxergar o início da Umbanda, a forma da Umbanda, mas até que essa corrente ela se torne majoritária, o que nós vamos fazer é sempre atender essa corrente mais majoritária. Podemos tratar de alguns elementos diferentes? Claro que sim, é super válido, eu acho que enriquece. Mas a gente sempre vai pelo viés do que mais acontece dentro da Umbanda e das suas diversas raízes, né, das suas diversas vertentes, de norte a sul do país. E aquilo que mais predomina, o que tem mais na literatura, a gente vai estar abordando aqui. Lógico que tem muitos temas que serão ditos aqui, e que a casa de vocês não pratica. E está tudo certo. Eu sempre falo que o que está correto é como a sua casa determina, como o seu pai de santo, a sua mãe de santo, o seu dirigente espiritual determina. Ali está certo. Porque a riqueza da Umbanda, ela está justamente nisso. Ela tem uma espinha dorsal principal, mas a grande riqueza, né, diferente de todas as religiões, é que nós não temos lá um dogma, não temos uma lei, não temos uma Bíblia, né, que é nossa. Né? E isso
possibilita, eu falo que a riqueza da Umbanda está nisso, possibilita que de norte a sul do país, a Umbanda ela se adeque àquela cultura. A cultura regional, a cultura, às vezes, do vilarejo, de uma rua, não importa, é uma cultura. E ela se adequa àquela cultura. E essa é a grande riqueza que eu vejo na Umbanda, por isso que é a religião que mais cresce junto com o Candomblé, mas a Umbanda, principalmente, é a religião que mais cresce no país, né? O IBGE mostrou isso nos últimos dados, no último censo realizado. As religiões de matriz africana cresceram 604%, né, frente a qualquer outra religião. Somos um número pequeno ainda, mas nós tivemos um crescimento muito grande. E por isso que as pessoas, elas precisam se identificar com a sua regionalidade, né, com aquilo que é pregado. Eu acho que é muito de acordo com o que Jesus, né, quando veio para cá, ele fez. Em nenhum momento ele disse que era a religião A, B, C ou D que era correta. Pelo contrário, ele queria que os exemplos de humanidade, né, fossem colocados em prática, independente da sua religião. Independente da sua religião. Então, eu queria só fazer esse preâmbulo, porque nós temos pessoas novas aqui. Se tiverem dúvidas, ó, a Iris colocou aqui, se vocês tiverem dúvidas sobre a reunião, podem, né, o que a gente vai estar falando aqui, podem escrever no chatzinho aqui, ou levanta a mãozinha, tá, que vocês, aí a gente dá a palavra para vocês falarem. Combinado? Muito bem, vamos lá. Vamos começar, então. Vamos falar aqui sobre o módulo 2, iniciar esse módulo 2. Maravilha. Vamos falar aqui nesse módulo 2, pessoal. Bastante. Estão todos vendo? Subiu, né? Tá. Nós vamos da estrutura e da hierarquia de terreiro. Então, agora a gente sai do contexto histórico e começa a entrar na prática da Umbanda. Tá bom? Nós vamos falar bastante de prática. Em algum momento nós vamos retornar um pouquinho para a parte teórica, que é principalmente quando envolve a parte mediúnica, mas sempre com o viés prático do dia a dia. Então, nesse módulo 2, nós vamos iniciar falando da estrutura e hierarquia de terreiro. Depois nós vamos falar na próxima aula sobre preparação e recomendações, né, o que são os preceitos, as posturas, né, dentro de um terreiro, e a liturgia da Umbanda, de uma forma geral, tá bom? Então vamos lá, vamos falar aqui começando aqui o nosso primeiro assunto, estrutura física de um terreiro. Primeira coisa que nós temos que ter em mente, é a primeira coisa que nós temos que ter em mente. Tudo dentro de um terreiro, absolutamente tudo dentro de um terreiro é sagrado. E como tal, merece todo o respeito, todo o carinho, a devoção, o amor dedicado. Quando você cruza aquele portão, e não me importa se é uma casa térrea, se é um salão na parte de cima, não importa. Mas você cruzou aquela linha, aquele limítrofe, né? Que é do mundo profano para dentro do sagrado, ali é chão sagrado. Ah, mas não é só dentro lá do terreiro, Rogério, lá dentro onde o pessoal senta, onde o pessoal trabalha. Não. É aquele portãozinho que usou ali naquele momento. Ali começa o sagrado. Ali começa o respeito, o amor, a dedicação, a devoção, o cuidado com aquele chão tão sagrado, aquele solo tão sagrado. Tá? A estrutura de um terreiro, todo terreiro ele vai ter a sua estrutura física. Uns, como eu coloco aqui, são mais simples, outros mais complexos, mas o que todo umbandista tem que ter em mente é que todos os espaços, como eu disse, são sagrados. E por isso eles devem ser tratados com bastante respeito, principalmente pelos filhos da casa, aqueles trabalhadores. Principalmente por eles, porque é através deles que vem o respeito para com todos que vão estar ali, com aquele continente chegando,
com aquela pessoa que talvez a primeira vez que ela vai naquela casa. Então, o respeito ele parte de dentro para fora, principalmente daquele filho trabalhador daquela casa. É certo que alguns espaços demandam de cuidados especiais, e eles devem ser tratados como um organismo vivo. Por que isso? Porque eles são responsáveis pela firmeza, pelo equilíbrio, pela estabilidade energética daquela casa. O responsável, via de regra, né, o responsável direto, vamos dizer assim, pela manutenção, pelos cuidados, aqueles cuidados bem especiais desse espaço, é do dirigente espiritual do terreiro. Mas o dirigente ele pode delegar, à medida que ele tenha confiança nos demais membros que estão ali trabalhando com ele, ele pode delegar algumas dessas responsabilidades. Então, o dirigente, ele é o, vamos dizer assim, o grande guardião ali, né, daquele terreiro. Então, ele é que vai zelar por todos os atributos dos orixás, né, e por ele ser esse zelador dos atributos de todos os orixás, muitas vezes ele vai ser chamado de zelador de santo, tá? Ah, mas e a nomenclatura pai de santo? Olha, pai de santo, ela vem do candomblé. A gente não pode esquecer, essa nomenclatura utilizada, pai de santo, vem do candomblé, que nós herdamos, até porque a Umbanda, ela tem um pouco, ela traz um pouco do candomblé também, né? Ela traz dentro da sua essência, dentro do seu culto, algumas coisas do candomblé. Então, tem terreiros que tratam como pai de santo e mãe de santo, sem problema nenhum, tá? Mas, eu acho que a figura do dirigente ou zelador de santo por que pai de santo não? Porque algumas doutrinas vão dizer para vocês assim, olha, pai de santo não pode ser, porque ninguém, né, não existe um ser humano capaz de ser pai de algum santo e hierarquicamente estaria um grau, no mínimo um grau acima elevado de você. Então você não vai ser, mas você pode ser o zelador de santo. E boa parte da doutrina acaba tratando dessa forma. Antes de nós falarmos sobre cada um desses espaços, né, que pode ser encontrado dentro de um terreiro de Umbanda, é fundamental a gente discorrer, ainda aqui de uma forma breve, não vou entrar em tantos detalhes, mas sobre o assentamento vibratório de uma casa, que podem também ser conhecidos, como eu coloco aqui, de assentamento energético ou assentamento cabalístico. Por que isso? Porque nós temos, mais para frente nós vamos ver isso daqui, nós temos vertentes de umbandas diferentes e que tratam esse nome também de forma diferente, tá? Então você vai ter o assentamento vibratório, o assentamento energético, o assentamento cabalístico. Só para vocês, eu já vou adiantar aquilo que a gente vai ver mais para frente, nós temos hoje no Brasil aproximadamente 18 vertentes de umbandas diferentes. 18. Todas são umbandas, mas são 18 formas rituais diferentes, tá? Dentro de um mesmo eixo, dentro de uma mesma espinha dorsal, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho desse assentamento, repito, não vai dar para a gente se aprofundar, mas é importante que antes da gente entrar em cada um desses pontos dentro do terreiro, essas estruturas físicas, que a gente fale um pouquinho do assentamento vibratório. O assentamento vibratório, eu diria que ela é a manifestação energética emanada pelos tributos ou pelos atributos dos orixás. O que são esses tributos, esses atributos? Eles foram sistematicamente, vamos dizer assim, introduzidos no espaço físico do terreiro. Eles podem ser instrumentos enterrados dentro de um terreiro ou não. Mas, na Umbanda, o mais usual é serem realmente enterrados em local, via de regra, desconhecido,
de todos os filhos da casa. Geralmente é o dirigente que sabe, talvez a sua mãe e seu pai pequeno, que foi ali auxiliar, só eles vão ter acesso aonde foi enterrado, onde foi colocado esses assentamentos. Ou mesmo serem feitos em locais onde só é permitida a entrada de pessoas previamente autorizadas. Bom, o assentamento, ele é como se fosse o organismo vivo do orixá. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Ele pode ser feito através de instrumentos, ele pode ser feito através de amalás, ele pode ser feito com bebidas, ele tem diversas formas de ser apresentados. Aqui, por exemplo, esse é um assentamento de Ogum. São ferramentas ligadas a esse orixá, já que o orixá Ogum é o orixá da metalurgia, é o orixá ligado à tecnologia. Toda a tecnologia desenvolvida pelo homem, né, lá dos primórdios, veio através da força de Ogum, veio através dessa energia de Ogum, que fez com que o homem se movimentasse e criasse, tivesse acesso, intuísse novas tecnologias para o campo e assim por diante. Então, esse daqui, por exemplo, é um assentamento de Ogum. Existem centros, como eu disse para vocês, que vai pegar esse assentamento que está aqui, junto com alguns outros elementos, e vai enterrar ele, onde somente o pai, né, a mãe de santo, ou o zelador, a zeladora, vão saber onde está, tá bom? Então, essa é uma vibração, ou um assentamento de Ogum. Isso aqui é um assentamento de Oxóssi, ó, tá vendo? Nós temos aqui um arco e uma flecha, aqui também são 7 flechas, né? Isso aqui é um assentamento de Oxóssi, carrega, traz a energia de Oxóssi para dentro daquele terreiro. Esse daqui é um assentamento de Exu. O assentamento de Exu, ele traz, é um organismo vivo, ele canaliza a energia de Exu dentro daquele terreiro. Então, quando eu falo que são organismos vivos, é uma manifestação energética, ela pulsa. Ali, esse assentamento vibratório, ela pulsa a energia daquele determinado orixá. Então, toda casa de Umbanda, ela tem esse assentamento vibratório. Nossa, Rogério, mas eu já fui em várias casas, eu nunca vi. Não, tem, pode ficar tranquilo que tem. Nossa, Rogério, mas eu fui numa casa, por exemplo, de Umbanda que era no primeiro andar de um salão. Neste caso, ele não vai enterrar, porque ele não tem condição de enterrar. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer geralmente um quartinho ali de santo, onde ele vai colocar esses elementos sem enterrar. Ele vai colocar o elemento do Ogum, ele vai colocar assentamento de Oxóssi, assentamento de Exu, ele vai formar todos os orixás. Por quê? Porque aquela energia, aquela vibração que estará concentrada nestes elementos tem que estar dentro da casa de Axé. Tem que estar lá dentro. E nós vamos entender o porquê que elas têm que estar lá. Tá? Rogério, oi. Surgiu uma dúvida aqui da Camila. Ela está perguntando se o assentamento é o Ibá, porque tem alguns Ibás que têm esses objetos também, se tem alguma coisa em comum ou não. Então, pode ser que sim. Vamos colocar que você tem. Não é o Ibá, tá? Porque os Ibás eles são, vamos dizer assim, mais focados no candomblé, né? Também são assentamentos sagrados dos orixás, mas os Ibás são aquelas porcelanas todas. Sabe aquele jogo de porcelana? Tem aquela que é de caldo, tem os pratinhos, tem a quartinha, toda ela desenhada. O Ibá, ele não deixa de ser um assentamento, tá? Mas ele é muito mais focado na parte do candomblé, dentro da filosofia da liturgia do candomblé. Tá bom? Agora, o que é que tem em comum? Elementos.
são elementos, viu, Camila? Da mesma forma. Como eles utilizam o ibá, que são as porcelanas, aqui, no caso, a gente utiliza as ferramentas. Então, ele acaba tendo em comum isso. Só que são filosofias litúrgicas diferentes, de ritualística diferente. Respondi? Tá bom, maravilha. Então eles podem ser enterrados ou não, né, a depender do tipo da casa. Se ela permitir, certamente o zelador vai preferir enterrar, a não ser que seja um imóvel que também não pode, às vezes é um imóvel locado, onde o locatário não permite. Então, tudo isso vai depender do que é, de como é a casa, tá? Agora, para que serve? Né, falando como a Camila colocou aqui, tanto o ibá, né, no caso do candomblé, quando os assentamentos, pelas ferramentas aqui no caso da Umbanda, por que ela é tão necessária? Primeiro porque ela vibra, ela pulsa a energia daquele orixá. Então ela é importante para que a gente possa receber o axé daquele orixá dentro daquela casa de santo, né, dentro daquele centro de Umbanda. Segundo, porque através dessa energia pulsante, vibratória, viva que está ali dentro, todos nós sabemos, gente, que quando chegam os consulentes, via de regra, eles vêm acompanhados, né? Alguns vêm acompanhados com espíritos obsessores, quiumbas um pouco mais ostensivos, mais prontos, né, para derrubar não só aquele filho, mas a casa, a corrente. E quando esses espíritos malfazejos entram, porque é permitido, tem uma tronqueira ali, mas como a gente já sabe que existe o resgate espiritual que vai ocorrer naquela noite, naquela tarde, seja a forma que for, é permitido que esse obsessor entra. Então, quando ele entra, todos esses assentamentos que estão ali minimizam, baixam as forças daquele quiumba, daquele espírito malfazejo. Baixam. Então, por mais que ele se rebele ali dentro, por mais que ele queira aprontar, derrubar a corrente, uma casa bem firmada no seu assentamento, esse espírito perde a força. Mais ou menos, eu brinco que é mais ou menos igual o Superman lá com a Kryptonita, não é isso? Ele entra e não perde a força, ele não consegue, né, se movimentar, ele está lá, está vivo, está ali, mas ele vai perdendo a força dele. Então, a mesma coisa são esses assentamentos. Diga, Giovana. Rogério, você comentou de quiumba, egum, essas coisas. Eu não sei se você vai acabar comentando no período da aula, mas eu queria saber a diferença entre eles, porque eu sei que tem zombeteiro, egum, quiumba, obsessor, tem vários nomes. Aí eu queria saber se tem uma diferença entre cada um. Tem diferença entre cada um. Nós vamos, mais para frente, nós vamos falar sobre cada um deles, tá? Do tipo de espírito obsessor. Mas tem diferença, inclusive, pelo seu grau de comprometimento. Alguns são meio escravos, vamos dizer assim. Outros têm uma inteligência suprema, né, e que comandam falanges e falanges de quiumbas. Então, há diferença, inclusive diferença hierárquica. Há aqueles espíritos que a gente chama de espíritos que não são zombeteiros, que são espíritos, na verdade, obsessores do ponto de vista mais singelo. São aqueles que estão perdidos, que muitas vezes não sabem o que aconteceu, nem identificaram ainda que, né, houve o desencarne, e que acabam utilizando, né, dos fluidos das pessoas para se alimentarem, para que eles possam ter os seus desejos ainda materiais saciados. Mas isso daí mais para frente a gente vai falar, tá bom, Giovana? Tá bom, obrigada. Então, existem esses assentamentos, como eu coloquei aqui para vocês. E esses assentamentos, gente, tá aqui, assentamentos das linhas da Umbanda da direita, assim como vão ter outros, né? Aqui eu só coloquei esses dois como exemplo, e também os assentamentos da linha da esquerda, como eu coloquei aqui, um assentamento de Exu. Existem só um ponto. Os assentamentos da direita, dentro de uma casa, dentro de uma tenda de Umbanda,
você pode colocar ele dentro da sua estrutura física do terreiro, até mesmo debaixo ali do seu congá, né? O que, via de regra, boa parte das casas acabam fazendo. A gente só não recomenda que o assentamento da esquerda esteja ali também. Você pode colocar elementos da esquerda ali no seu congá, mas não assentamento vibratório. O assentamento vibratório ele tem que estar na tronqueira, porque é a maior força que você vai ter dentro da sua casa em termos de proteção. Então, ela tem que estar... Ah, mas eu posso colocar um elemento, uma faca ali de Exu, né, uma pedra... O que eu pode? Abaixo do congá você até pode fazer isso, mas não o assentamento. Ali o assentamento é realmente somente da direita. Muito bem. Existem assentamentos, como eu disse, da direita e assentamentos da esquerda, e ambos são responsáveis pela emanação desses bons fluidos para que a atividade religiosa ali ela possa ocorrer com muita força, né? Para que os espíritos que ali vão trabalhar, para que aqueles eguns que estarão conosco, né? Que os guias e protetores espirituais estarão ali conosco, para que eles trabalhem, né? Para a lei, né? E para a luz. E assim, como eu já disse, esses assentamentos, eles acabam minando as forças de espíritos negativos que vão entrar ali para ser tratados. Vão entrar. A casa permite, todo assentamento, toda a tronqueira, né, todos os Exus permitem que esses espíritos entrem lá, justamente para eles serem resgatados, para que eles sejam cuidados, para, quem sabe, eles voltem a migrar aí pela senda da luz, né, do progresso espiritual dentro da luz, tá? Os assentamentos, eles também são responsáveis diretamente, gente, pela defesa da casa. Diretamente pela defesa da casa. É como se fosse criado ali uma cúpula de proteção ao redor de todo o espaço físico daquela casa, né, ocupado ali pelo terreiro, impedindo que as demandas, inclusive demandas humanas, tá? Entre nós aqui encarnados, tá? Porque existe, e não são poucas, existem. Então, demandas que geralmente são colocadas, são direcionados ali para casa, ou até mesmo esses espíritos malfazejos, indesejados, eles entrarem com a sua potência máxima, com a sua força máxima. Eles entram, mas com as suas forças minimizadas. Um exemplo que nós podemos associar para tentar entender, compreender esse assentamento, é como se ele fosse um gerador de energia elétrica, né, a combustível, lá, a diesel, né, que a gente está acostumado a ver. Em um local onde a energia elétrica ela não seja disponível de forma tradicional, a gente utiliza ali o gerador. Então, você coloca o combustível, né, no tanque lá do motor, coloca o diesel lá, liga o motor e pronto. Ali a lâmpada ela começa a acender, os aparelhos vão funcionando, todo o sistema de defesa ou proteção, né, daquela casa, daquele estabelecimento, passa a funcionar. E isso, claro, para melhorar, para facilitar, favorecer a vida daqueles que vão trabalhar ou vão estar habitando ali dentro daquela casa. O assentamento vibratório é como um gerador do terreiro, só que de um gerador de energias espirituais. Quando é ligado propriamente, ele favorece o bom trabalho espiritual. Mas da mesma forma que um gerador, quando você precisa alimentar ele de combustível e não alimenta, o assentamento ele também deve receber esse combustível. Se ele não receber esse combustível, periodicamente ele vai diminuindo a sua força. Nós vamos falar lá na frente um pouco de egrégora. E as egrégoras, elas não crescem. Se a gente começar que nem a nossa turma 4 aqui, nós estamos na 4ª aula. Veja só, todas as segundas-feiras nós estamos aqui reunidos fazendo uma oração. Está nascendo uma egrégora. E nós vamos estar aqui, talvez lá na aula 30, essa egrégora já vai estar muito maior. E vocês vão sentir, porque todas as segundas-feiras a gente vai estar aqui, e vocês vão sentir que lá na 30ª aula, lá na 20ª aula,
vocês vão começar a pensar situações, ver coisas, daqui a pouco aparece lá no grupo. Por quê? Porque a egrégora está formada. E quando essa egrégora ela vai se formando, ela vai ganhando força, vai vindo pensamentos, a gente coloca ela no grupo, outro vai falar, nossa, eu estava pensando a mesma coisa, eu estava vendo, porque a gente está na mesma camada vibratória, na mesma egrégora. É muito comum isso acontecer, tá? Tatiane aqui, que está colocando o coraçãozinho, ela é da turma 3, ela sabe bem o que a gente está falando. Então, a mesma coisa é o assentamento vibratório. Quanto mais orações, quanto mais você fizer alimentar aquele assentamento, mais ele vibra. Se você não alimenta, se você não faz o que deve ser feito naquele assentamento, a tendência é de se tornar apenas um objeto. Só um objeto enterrado ali. Nada mais do que isso. Porque é assim que acontece. Aonde a gente firma, onde a gente foca, expande. Aonde você para de focar, se retrai e desaparece. Então, o zelador do terreiro, o pai, a mãe de santo, ele deverá firmar velas, fazer orações, oferecer as bebidas, a água, os amalás, né, pode ser através das frutas, fumo, flores, incenso, ou qualquer outra coisa condizente com cada um daqueles orixás. Essas ofertas, ao liberarem a sua energia, né, plasmarem ali a sua energia, elas vão reabastecendo os assentamentos, de forma que ela continue pulsando energias divinas, energias sagradas, energias essas que vão crescendo à medida que você mantém isso. Pode ser colocado, Rogério, não tenho bebida, não tenho flor, meu centro às vezes não tem condição, a gente mal consegue se pagar uma conta de água, uma conta de luz, não tem problema. Coloque lá um copinho de água e firme seus pensamentos, firme ali as suas orações, para que todos os orixás recebam aquilo. Se você pode mais, faça mais. É o que eu sempre digo, né? Se você tem condição de fazer mais, faça. Porque, claro que melhora. Mas não quer dizer que aquele que não tem condição vai ter uma força menor, tá? E tudo é proporcional àquilo que você pode fazer. Então, você tem que alimentar, você tem que fazer pulsar aquela vibração dentro daquele espaço físico. Quanto à periodicidade, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer? Eu tenho que alimentar aquele assentamento vibratório. O correto, se você puder, é semanal. Mas, no mínimo, quinzenal. Mais do que isso, você não cria essa egrégora que eu estou dizendo para vocês. Ela vai demorar muito mais. Eu faço uma vez por mês. Tudo bem, não está errado. Só acho que vai demorar mais para formar essa egrégora pulsante. Ela vai chegar um dia, mas demora mais. Se você faz aquilo semanalmente, certamente acelera muito. Quinzenalmente, certamente não vai ser como semanal, mas ela vai acelerar, mas mensalmente você vai ter o axé, mas ele vai chegar num tempo mais prolongado ao estágio ideal. Esses assentamentos, eles podem ser colocados, isso aqui são exemplos para vocês terem uma noção. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Aqui é um congar, né? São todas as velas firmadas aqui para todos os orixás. Aqui você pode fazer uma oferenda de um amalá. Esse aqui é um amalá de frutas, que você vai direcionar àquele orixá. Aqui é uma tronqueira de Exu, que você pode alimentar essa tronqueira de Exu através dos assentamentos que estão ali, também com marafo, né, com alguns elementos próprios, as próprias velas. E aqui é uma firmezinha, ó, um charutinho, talvez aqui uma bebidinha, uma água e uma velinha branca, que pode ser colocado e vai trazer força de acordo com aquilo que você pode. Se for de coração, se for de bom grado, se aqui teve
sacrifício, esforço, tá tudo bem. Eu tenho certeza que você vai receber um axé maravilhoso. O que acontece aqui? Existe uma tradição nos terreiros, principalmente nos terreiros mais antigos, de colocar esses assentamentos todos, de todos os orixás, com exceção de Exu e Pombagira, ou da esquerda, que poderia ser de Omolu também, né? Então, todos os orixás da direita, antigamente, eles faziam o que a gente chama aqui de mastro dos exés. O que é o mastro dos exés? O mastro dos exés, você tem o centro, então imagine que é um quadrado ou é redondo, não importa como ele seja, a parte interna dele. Você estica um barbante de uma ponta a outra, de um canto até a outra extremidade do canto, e um outro barbante de um canto até a outra extremidade de um canto. Ele vai formar um X. E no meio, onde tem esse cruzamento de X, ali é o mastro dos exés. É o meio do terreiro. E ali, os pais e mães de santo, ou os dirigentes espirituais, concentram todos os assentamentos vibratórios da direita. Coloca-se ali dentro. Tem alguns que colocam, inclusive, o de esquerda. Pode até colocar, mas é o que eu falo, a tronqueira tem que estar alimentada com o assentamento vibratório também. Tá? Mas isso é importante que vocês saibam, porque se vocês lerem em algum lugar sobre mastro dos exés, vocês vão... É exés, hein? Não é axés, hein? Mastro dos exés. Então, vocês sabem que o mastro dos exés nada mais é do que o centro, né, formado no X, o centro daquele espaço onde você vai cultuar, vai trabalhar no seu dia a dia, tá bom? E aí você faz um buraco, cava um buraco, coloca todos os assentamentos ali, faz todas as orações, né? Você tem um preparo de orações para serem feitos ali, fecha e aquele assentamento está feito. E como eu vou alimentar ele, Rogério? Muito bem. Você vai fazer que nem aqui, ó, acender as velas aqui em cima do seu congá, ou vez ou outra você faz a oferenda, né? Então lá na nossa casa, por exemplo, lá nós fazemos uma oferenda por ano para todos os orixás. Nós vamos até o local de domínio e entregamos as nossas oferendas lá. Essas oferendas, elas são para sustentar, alimentar o nosso terreiro e os assentamentos vibratórios que existem lá, e também trazer aquela energia plasmada para aquele médium, para que o médium se fortaleça junto com aquele assentamento vibratório. É uma conexão. Quando ele entra no terreiro, ele sente que aquela vibração está com ele, porque ele ofertou, ele colocou. Então é importante que se faça, no mínimo, uma oferenda anual. E o dia a dia? O dia a dia são as velas firmadas que você vai fazer. Para cada orixá que você vai trabalhar, né, o caboclo de determinados orixás, você vai lá e firma aquela vela naquele dia, pensando naquele assentamento que existe ali dentro, para que ele emane a vibração necessária para aquela noite, para aquele trabalho que será realizado naquela tarde, enfim. Seja a hora que for que você trabalhar no seu terreiro. Muito bem. Entenderam aqui parte de assentamento vibratório? Maravilha. Vamos falar sobre o congá, que é o espaço mais sagrado que nós temos dentro do nosso centro. Também conhecido por Peji, é o altar sagrado dos orixás. Na maioria das casas, é nesse local que os orixás recebem as suas ofertas, recebem as suas velas. E tem, pessoal, de forma até costumeira, a forma de uma pirâmide, né? Se você olhar, a maioria dos congás, eles vão ter uma forma piramidal, um triângulo ali, né?
onde Oxalá ele sempre vai estar ocupando o ponto mais alto, e aí logo abaixo virão mais duas imagens. Uma imagem que vai ficar à direita de Oxalá, deixa eu ver se eu coloquei, aqui, ó, pronto. Então, tá vendo? Aqui é um congá. Então, aí, é uma forma piramidal, ó, né? É uma pirâmide aqui, ó, pra gente olhar. Então, você tem Oxalá aqui em cima, que é o primeiro que vem, um ponto mais alto, e à direita de Oxalá, normalmente, então, à direita de Oxalá. Então, a direita de Oxalá é aqui, ó. Normalmente, na maioria das casas, o próximo orixá que estiver aqui, seja ele representado sincreticamente por São Jorge, ou por São Roque, por Nossa Senhora, não importa. Mas aqui vai estar um orixá. Então, você tem o Oxalá aqui. À direita, o próximo santo que estiver aqui, o próximo orixá que estiver aqui, via de regra, ele é pai de cabeça, é um orixá de frente do dirigente espiritual daquela casa. E a imagem de um orixá que estiver à esquerda é o orixá juntó ou adjuntó daquele dirigente espiritual, daquele que fundou o centro. Ok? Por que eu estou falando que fundou o centro? Porque, por exemplo, na casa onde eu trabalho, é uma casa que já tem 61 anos, foi fundada há 61 anos atrás. Então, eu não tenho o meu orixá de frente aqui, como dirigente espiritual que eu sou lá hoje, eu não tenho o meu dirigente, eu não tenho o meu orixá de frente aqui, porque eu quis manter a raiz daquele centro. Mas se eu, Rogério, abrisse um centro hoje, eu ia colocar a imagem de Oxalá aqui, e à direita de Oxalá, a imagem de São Jorge, né, que é o Ogum, que é o meu orixá de frente. E aqui eu colocaria Santa Bárbara, que é a minha orixá de Juntó, né? Então, esse é o modelo tradicional. Então, nos centros mais antigos, vocês vão botar isso daí, e pode ser, se você perguntar, né, se alguém souber a história daquela casa, pode ser que eles falem para você exatamente isso, que um é orixá de frente, pai de cabeça do dirigente, e a outra mãe de cabeça, ou vice-versa, se for uma dirigente mulher que ali tiver fundado, tá bom? Nas linhas inferiores, na parte de baixo, aqui na parte inferior do congá, são dispostos ali os outros orixás, sendo que essa ordem, pessoal, ela vai variar de terreiro para terreiro, tá? Ele é muito mais pelo critério do dirigente espiritual fundador da casa, que aí ele vai dispor daquilo que ele entende que são as forças que ele precisa, enfim, aí vai do dirigente, daquela sensibilidade que ele tiver, tá bom? Então, só para vocês terem em mente como que monta-se um congá. Então, para aqueles que já trabalham em algumas casas, pergunte ao seu dirigente ou à sua dirigente, o seu pai ou sua mãe de santo, fala, olha, aquele orixá que está ali à direita, né, na mão direita aqui de Oxalá, por um acaso é o seu orixá de cabeça? Aí, se foi a pessoa que realmente fundou, ela vai falar, sim, é meu orixá de cabeça. É aquele que está à esquerda ali, é o seu orixá juntó? Se foi ela fundadora ou ele é fundador, vai falar, sim, é o meu juntó. Aí você sabe que são os dois principais. Dali para baixo vai pela intuição daquele pai, daquela mãe de santo que está ali. Normalmente o congá ele vai ficar de frente do espaço onde são feitas as giras, ou, como alguns dizem também, em giras, né? Você vai ouvir, você vai ler isso, inclusive, em algumas literaturas, em gira. Quando você lê essa palavra em gira, pode ter certeza que está se referindo à gira propriamente dito ali, tá? E por esse motivo, o local da gira também é conhecido popularmente como o congá. O congá,
ele possui um assentamento vibratório, como nós já vimos lá atrás, como nós já falamos. Ó, aqui são outros modelos de outros centros aqui, fotos que eu coloquei para vocês, tá vendo? Então, se você olhar aqui, ó, cada um vai ter... Oxalá sempre vai estar lá em cima, né? Em primeiro aqui. E aí, você vai ter... Opa, deixa eu voltar aqui. Então, aqui, por exemplo, ó, possivelmente, nessa casa aqui, nós temos Oxalá, e aqui me parece, eu não estou enxergando bem, mas me parece que é um São Sebastião. Então, provavelmente, esse pai ou essa mãe aqui, provavelmente é um pai de santo, ele é um zelador, ele tem orixá em frente como Oxóssi, e aqui me parece uma Nossa Senhora, possivelmente deve ser Oxum, Oxóssi com Oxum, tá certo? Neste daqui, aqui é interessante, esse daqui é interessante, eu coloquei propositalmente. Rogério, mas você não falou que o da direita é o pai e da esquerda é a mãe? Não é o orixá de frente, né, o pai de cabeça, e o Juntó é a mãe de cabeça? Mas reparem aqui, esse daqui é um São Jerônimo, tá certo? E aqui São Jorge, 2 orixás. Olha só, 2 orixás aqui. Pode acontecer de eu ter um pai de cabeça, orixá de frente, masculino, vamos tratar dentro do nosso plano espiritual como masculino, e também Juntó, então não teria mãe? Tem, pode acontecer, gente. Quando você joga Ifá, pode acontecer de você ter orixás masculinos, tanto de frente como Juntó. Assim como é verdadeiro o contrário. Você pode ter 2 orixás, 2 iabás também na sua coroa, tá bom? Mais para frente a gente vai ver isso. Aqui também, ó, tá vendo? Você tem outro tipo, outro formato, e aqui sucessivamente. Então, o Congá, ele possui um assentamento vibratório, ele deve, como a gente já viu, né, deve ser sempre muito respeitado, saudado como um ser vivo. É por isso que o correto é você não entrar calçado, vindo da rua, calçado no Congá. Você está trazendo, já não falamos lá atrás que o ambiente todo ele é sagrado? O Congá é mais sagrado ainda, porque é o local onde vem a espiritualidade trabalhar. Então, quando você está dentro de um espaço que vai ter a gira, ou você tem o seu sapato, sua sapatilha, depende como a sua casa assim o pede, ou vai estar descalço. Então, aquele momento ali, esse sapato, essa sapatilha, ela não pode ter sido usada na rua. Você vai entrar ali, calçar, e tudo bem, trabalhou, terminou, tira, guarda e leva. Não é um objeto para você andar na rua. Da mesma forma, na hora que você vai embora, que você calçou lá o seu sapato de ir embora, e às vezes você quer cruzar o Congá, quer passar ali de frente, porque é o caminho. Não, vá descalço, com o seu sapatinho na mão, passou pelo Congá, porque às vezes a única rota de saída é ali. Então você vai descalço. É um solo sagrado, você acabou de receber espiritualidade ali, cruza ali, aí sim, saiu, aí você põe seu calçado e vai embora. É um solo sagrado, e a gente tem que ter esse respeito. Então, quais são as recomendações quando você adentra em um Congá, ou num espaço que vai ter uma gira? Mas vamos falar do Congá aqui, propriamente dito, que possui aquele assentamento vibratório, e que merece todo respeito, tem que ser saudado ali como um ser vivo. Então, antes de você entrar ali pela primeira vez, né, num dia, naquele local, isso eu falo principalmente para o trabalhador, nós devemos nos agachar ali com as costas das mãos, né, com as costas das mãos ali, e fazer o sinal da cruz, e repetir ali, por Olorum, por Oxalá, por Ifá, que é a nossa trindade umbandista. Olorum, que é Deus, Oxalá, que é essa vibração advinda de Deus, e Ifá, que é o equivalente ao Espírito Santo, aquele que traz a verdade que vai ser colocado naquele dia de trabalho.
Então, por Olorum, por Oxalá e por Ifá. Você faz o sinal da cruz ali 3 vezes, que seria o equivalente ao Pai, Filho e Espírito Santo da Igreja Católica, por exemplo, e ali você bate cabeça. Você coloca a fronte, a sua testa ali, deixe que o seu ori, o seu chakra coronário esteja voltado diretamente ali para aquele Congá, para que toda aquela energia, todo aquele assentamento vibratório, aquela força pulsante, ela possa entrar no seu chakra coronário, limpar você das impurezas mundanas, né, do nosso dia a dia, porque todos nós trabalhamos, saímos, né, estamos na rua, então para que ele possa entrar ali, purificar, limpar os seus chakras, né, colocar eles na rotação correta, na vértice correta, e passa ali pelos seus pés e vai embora. Por quê? Porque quando passa pelos seus pés e vai embora, vai em direção ali à rua, vai em direção a fora do lugar. Vai em direção à tronqueira do seu Exu que está lá, que vai puxar aquela energia negativa, eventualmente, que você está, e colocar nas profundezas da terra, transformando em novas energias boas. Por isso que a gente faz esse ato de bater cabeça, tem esse respeito. Porque ali é o lugar mais sagrado e pulsante que tem dentro do centro de Umbanda. A maioria esmagadora das casas, elas desenvolvem o trabalho, né, de todas as linhas em frente ao Congá. Então, olha como é sagrado isso. Olha como esse espaço é sagrado. Claro que vão existir lugares onde o trabalho, por exemplo, dos senhores Exus, né, das senhoras Pombagiras, eles desenvolvem num local diferente, tá? E isso vai ser definido pelo tamanho da casa, pela disponibilidade de espaço, o próprio critério de gente espiritual. Mas na nossa casa, por exemplo, Gira de Exu e Pombagira, é no mesmo solo sagrado, é de frente para o mesmo Congá. Então, nós temos que ter um zelo, um cuidado, um carinho, um amor ali muito grande. Porque ali a gente recebe a força desse orixá que nos sustenta e recebe aqueles trabalhadores do espaço que vão estar ali conosco naquelas horas que nós vamos ficar. Por isso que a gente recomenda o máximo de zelo, o máximo de cuidado. Tá? Aqui é um exemplo, né? A entrada aqui, que a gente faz o sinal da cruz. Para você que não é trabalhador, que não é trabalhadora, então, Rogério, eu devo fazer esse sinal da cruz? Eu não sou trabalhadora, não sou trabalhadora. Em sinal de respeito, faça. Quando você vai numa igreja católica, para quem ainda vai, né, ou vai num batizado de alguém, quando você cruza a porta de entrada da igreja, você não faz o sinal da cruz? Todos fazem. Todos fazem. O que é que você está fazendo ali? Um ato de respeito, eu estou entrando num solo sagrado. A mesma coisa é quando você vai passar por essa linha e vai entrar ali para ser defumado, para ser orientado, não interessa. Faça o sinal da cruz. Mas eu não sou trabalhador, eu preciso bater cabeça? Não, aí não precisa. Fique tranquilo, mas faça o sinal da cruz em respeito, como se fosse um pedido de licença por você estar podendo entrar ali naquele solo sagrado, tá bom? E aqui, para quem é o trabalhador, é como essa figura aqui, né? Geralmente as casas colocam uma esteira, ou apenas um pano, né, uma toalha de cabeça, que é o que a gente fala, né, em frente a esse Congá, e de barriga ali para baixo, com as mãos espalmadas assim para cima, né, você oferece o seu ori, você coloca o seu ori para que Oxalá e todas as forças, assentamentos vibratórios que estão ali purifiquem você, abençoem você, trabalhe ali o seu campo áurico, o seu perispírito, para que você possa receber aquela entidade de trabalho naquela noite, naquela tarde, naquele dia, para que vocês juntos possam praticar ali a caridade em prol daqueles que necessitam. Vamos lá. Vamos falar agora sobre a tronqueira. Falamos do Congá, que é esse espaço sagrado que concentra todos os orixás,
Então, vamos falar um pouco da tronqueira. A tronqueira, como eu coloco aqui, é um local onde se encontram os assentamentos de Exu, de Pombagira, e também onde este orixá recebe as suas oferendas. Mas aqui eu quero trazer uma distinção para vocês. Quando a gente fala de Ogum, a gente está falando de orixá Ogum. E aí, quem aparece para estar lá? Os trabalhadores de Ogum. Então, às vezes é o seu caboclo Choroquê, seus sete espadas, não é isso? São caboclos que têm nome que não trazem necessariamente o nome de Ogum. De Oxóssi é a mesma coisa, os caboclos de Oxóssi. Então vai ser lá caboclo Samambaia, caboclo Jurema, mas não traz a sua essência, o nome daquele orixá. Exu é diferente. Exu é diferente. Exu tem o Exu orixá. Exu orixá. Que a gente tem que cultuar. Porque assim como Oxalá, assim como Ogum, assim como Oxóssi, Exu, o orixá, aliás, é irmão de Ogum, né? Na mitologia africana, nos itãs africanos, você vai ver que Exu é irmão de Ogum, que é irmão de Oxóssi. Então, ele é um orixá. É que, para confundir um pouco, os trabalhadores trazem o nome Exu também. Então, Exu Tranca-Ruas. Exu Tranca-Ruas é um trabalhador. Senhor Exu Marabout é um trabalhador. Senhor Exu Caveira é um trabalhador. E, Rogério, mas aí, a quem que eu tenho que me referendar? Você tem que se referendar a Exu Orixá. E deixa muito claro. Saúdo a vós, Senhor Exu Orixá, a tua força, a tua luz. E saúdo a vós, Exu Trabalhador, Senhor Exu Tranca-Rua, Senhor Exu Marabout, Senhor Exu Caveira, Senhor Exu Morcego, Senhor Exu... Qual for. Mas a gente saúda primeiro o orixá, tá bom? Só para a gente começar a identificar a diferença do orixá e do Exu Trabalhador. Então, muito bem. Aqui na tronqueira, nós vamos fazer o assentamento de Exu. De Exu. Ah, e de Pombagira? Não, porque Pombagira não é orixá. É Exu. Nós vamos fazer o assentamento do orixá Exu. Onde ele vai ali receber as oferendas dele e, claro, naturalmente, dos trabalhadores dessa falange, desses orixás, desse orixá Exu que está ali. Tá? Normalmente, esse espaço fechado, a chave, o pessoal passa cadeado, fecha uma porta literalmente fechada, que somente o dirigente ou alguma outra pessoa escolhida por ele tem a permissão de entrar neste espaço. É construído nesse lugar, usualmente, vamos dizer assim, na parte da frente dos terreiros. Então, terreiros que estão numa casa, que estão num terreno, você vai entrar nessa casa, nesse terreno, via de regra, essa tronqueira estará à sua esquerda, de frente para o terreiro, à sua esquerda. Ali monta-se a casa de Exu, monta-se a tronqueira, aí vai depender daquilo que o dirigente quer, tá? Mas é ali que estará sendo construído esse espaço, essa tronqueira. E por que ali na entrada? Porque ali barra a entrada dos espíritos indesejados. É ali que vai travar. Aqueles espíritos zombeteiros, aqueles que vêm com a finalidade de uma demanda, foram demandados para atacar o terreiro, atacar o pai, a mãe de santo, atacar o filho que está ali, é ali na porta que para. É ali na porta que para. Por isso que em alguns terreiros, inclusive, além da tronqueira, alguns terreiros costumam passar um fio de cobre de fora a fora, e o término desse fio de cobre são em 3 ponteiras fincadas na terra, onde esse fio de cobre é passado nos 3, dentro da tronqueira de Exu.
Por que isso? Porque o fio de cobre, ele suga a energia deletéria que esteja com a pessoa, com o encarnado. Então, você vai ver, né, se vocês forem em algum outro centro, vocês tentam reparar se existe esse fio de cobre. Se existir, vocês sabem que é justamente para isso, para tirar, sugar a energia deletéria que está com aquele consulente que está entrando, ali já é o primeiro trabalho, e descarrega-se dentro da tronqueira de Exu. Mas, independente disso, aquilo que os nossos olhos não conseguem ver, a tronqueira age. Então, se tem um espírito que foi demandado por alguma outra pessoa para derrubar aquela casa, aquele pai ou aquele filho, a tronqueira para ali. Ela minimiza, ela tira as forças e não permite. Por isso, inclusive, que quando você tem uma gira de Exu na sua casa, a maioria esmagadora, e o correto seria fazer isso, é você cantar para Ogum. É você, antes da gira de Exu, cante para Ogum. Traga a invocação de Ogum. Por quê? Porque você vai pedir para trocar as guardas. No momento que Exu, trabalhador, vai sair dali para entrar na gira e trabalhar, Ogum assume a tronqueira. Ogum vai ficar de prontidão. Ele não vai permitir que nenhuma demanda ou nenhum espírito zombeteiro adentre ali. Então, é comum, em algumas casas, você ver, e no momento que vai começar a gira de Exu, canta-se primeiro, entoa-se primeiro os pontos de Ogum, faz a invocação e pede a troca da guarda. Tá bom? Então, muito bem, vamos dar continuidade na tronqueira aqui. A tronqueira, como vocês podem ver, é mais ou menos assim. Ela tem, geralmente, uma caixa ali, né? Uma caixa de alvenaria, né? Com uma porta, e ali, naquela porta, você vai ter algumas frestas só para sair aquela fumaça, para o calor, né? Se dissipar, enfim, mas não vai ter acesso aos olhos das pessoas, tá? Deixa eu ver aqui, acho que tem alguma pergunta, Iris? Deixa eu ver. Rogério, tem algumas extremidades que as pombagiras conseguem entrar e Exu não? Está escrito extremidades. Seria pelo fato de Exu ser orixá e as pombagiras não? É a Camila que está perguntando. Vamos lá, Camila. Não, entendi. Bom, primeiro, vamos lá. Existe o Exu Orixá, que nos itãs africanos ele vai ser o irmão de Ogum, o irmão de Oxóssi, ele é um orixá. Mas tem o Exu trabalhador, que trabalha na força de Exu Orixá. Então, o Exu, ele vai ter penetrações em qualquer lugar, tá? Ele é o grande mensageiro, a gente vai entender, depois eu vou te explicar, eu vou explicar para todo mundo aqui como é que funciona ele como mensageiro, tá? Então ele vai entrar em qualquer lugar, o Exu trabalhador. O Exu Orixá é aquela energia divina que está ali. Mas o Exu trabalhador, ele vai entrar em qualquer lugar que as pombagiras vão entrar também, em qualquer extremidade, como você coloca aqui. Existem algumas coisas que pombagira vai poder fazer a mais pela sensibilidade feminina que elas trazem. Conseguiu entender? Então tá bom. Diga, Renato. Oi, Rogério. As pombagiras, elas também vêm na força de Orixá e Exu? Muito bem. Vem na força de Orixá e Exu. Vem na força diante daquilo. Isso é muito importante. Diante daquilo que nós cultuamos dentro da Umbanda. Por que eu estou falando isso? Porque existe
o culto africano angolano, que tem a bombodila. Bombodila, tá certo? A bombodila, ou o bombodila, que é, acho que é angolano, depois eu confirmo para vocês, mas parece que sim. Então, esse bombodila, ele é exatamente o Exu dos Yorubás. Só que tem outro nome. Igual Olorum é em Yorubá e Zambi é do povo Jeje, Bombodila é do povo de Angola e Exu é do Yorubá. Perfeito? O que aconteceu com a pombagira? Esse bombodila, como os cultos se misturaram aqui no Brasil, pela contração das palavras, que é natural, né? Antigamente não tinha o vós me ser, né? E que hoje virou um você. Você é uma palavra contraída de vós me ser. Faz parte da cultura. Bombodila não era uma pronúncia fácil de falar pelos Yorubás. Isso foi modificando. O bombodila, ou indila, ele virou pombogira. E aí a gente trata a pombagira como se fosse uma trabalhadora. E ela é uma trabalhadora. Então não se esqueça que seria só para nós aqui, é o feminino de Exu. Tá claro? Tem mais uma Pombagira, tá. Pombagira é o feminino de Exu. Ela trabalha na força do orixá Exu. Ela trabalha nessa força. Certo, Rê? Respondido, Renato? Respondido, muito obrigado. Diga, Iris. A Camila está perguntando se existem divindades que não pertencem só ao gênero feminino ou masculino. Vamos lá. A necessidade do gênero feminino ou masculino, ele é nosso. Nunca se esqueça. Ele é nosso. Se a gente olhar pelo nosso processo reencarnatório, a gente vai entender que hoje eu, Rogério, estou reencarnado como homem, gênero masculino, mas pode ser que na minha próxima reencarnação eu venha com o gênero feminino, assim como nas minhas reencarnações passadas, pode ser que eu já tenha vindo como gênero feminino. Porque para a espiritualidade não há masculino e feminino. Não existe isso. Essa é uma necessidade nossa e reencarnatória. Ela é necessária para a nossa evolução e para aquilo que mais é necessitado nos nossos processos reencarnatórios, que é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro. Então é necessário, ora você reencarnar como homem e mulher. Divindade, ela existe, esse gênero, para uma identificação nossa. Mas existem entidades que não carregam um único, que não pertencem apenas a um só gênero. E aí são as entidades meta-meta que a gente chama, são orixás meta-meta, que são orixás onde a história, vamos dizer assim, o Itã africano, ele vai dizer assim que durante 6 meses ele vai ser o gênero feminino e nos outros 6 meses ele vai ser o gênero masculino. Ou Itãs que dizem que ele, a depender do que ele precisa, esse orixá precisa fazer pelo nosso planeta, ele pode agir como o gênero feminino ou o gênero masculino. Entenderam? Não compliquei, né? Legal. Então, só para a gente contextualizar, tá bom? Voltando aqui para a tronqueira. Então, a tronqueira, nós temos essa casinha. Por que é fechada, né? Talvez é importante vocês, talvez tenham essa pergunta, por que tem que ser fechada, trancada com cadeado, ninguém tem que ter acesso? Porque ali está a maior proteção de uma casa. Ali está a maior proteção de uma casa. E quem pratica a alta magia negra, quando a pessoa é paga, né, para derrubar um terreiro,
o primeiro ponto que ele vai olhar dentro de um terreiro é a tronqueira. Porque se ele minimizar, se ele conseguir neutralizar as forças daquela tronqueira através da magia, ele entra com toda a espiritualidade na sua força total dentro da casa. Vocês conseguem entender como são os... por isso que existe essa proteção da tronqueira, de pouquíssimas pessoas terem acesso, de ser geralmente trancado, por isso. Porque ali é o ponto mais forte de proteção, do ponto de vista de proteção da casa. Se um mal-intencionado ele olha o que tem ali naquela tronqueira, ele sabe os elementos que tem ali, ele sabe qual é o Exu que está lá, ele vai fazer um trabalho para minimizar aquela força e entrar com uma demanda depois. Certo? Por isso que é feito dessa forma. Rogério, tem uma dúvida aqui, uma observação. Diga. A Beatriz Calabró, ela está dizendo assim, isso que está dizendo, e faz todo sentido para mim, a necessidade de gênero é humana, mas hoje vemos muito por aí ritos de feminilidade, despertar a força feminina sobre a entidade X ou Y. E não é só sobre terreiro, certo? É como uma comercialização espiritual. Mas entendo que a personificação pode também estar ligada à divisão de energia e tarefas. Perfeito, Beatriz. Eu concordo com você. É uma necessidade, como eu disse, do gênero, ela é uma necessidade humana. Vamos tirar o lado comercial, né? Vamos tirar o lado comercial, que a gente sabe que está exacerbado, né? Mas para aquelas pessoas que utilizam da força do gênero feminino, do gênero masculino, para potencializar aquele arquétipo numa pessoa que às vezes está faltando, ela é muito bem-vinda. Ela é muito bem-vinda. Veja só, você vai ter homens, vamos falar, né, do tema mais atual que a gente está, infelizmente, se deparando nos noticiários, o excesso de feminicídio, essa violência contra a mulher. Às vezes um homem que tem um coração duro, gelado, muito frio mesmo, né, ele vai dentro de um terreiro, e dentro desse terreiro, ele acaba sendo atendido por uma pombagira. Você já imaginou ele sendo atendido por essa pombagira, a pombagira falando as boas verdades para ele, ou despertando nele esse lado mais feminino, trazendo ele para a consciência, botando o arquétipo dela à disposição para ele repensar. Da mesma forma, às vezes, uma mulher que precisa desse gênero, do atributo masculino de Exu, por exemplo, para tomar ações na vida, para se movimentar, para criar. Eu acho que os arquétipos, eles devem ser trabalhados pela espiritualidade, mas, como você muito bem colocou aí, Beatriz, sem a exploração comercial. Né? E é o que a gente mais está vendo, infelizmente, hoje. Conseguir sobre estabelecer a ordem mais que esclarecida. Obrigado. Então, você entendeu? Eu acho que é isso. É estabelecer realmente uma ordem, saber trabalhar, porque as entidades, elas até se apresentam com esse gênero, porque aquela pessoa precisa ser tocada por aquele gênero. Ela vai ouvir. Ela vai certamente ouvir. Ou ela vai ser tocada por aquilo de alguma forma. Mas, se estabelecer uma ordem, o que você disse, de uma forma correta, ética, com respeito, né, ética, respeitando o sagrado, aquilo que for para a nossa evolução, eu acho que é sempre bem-vindo. Tá bom? Muito bem, então vamos lá. Aqui, então, como eu disse para vocês, saudar, gente, deixa eu voltar aqui. Sempre que vocês estiverem diante de uma tronqueira, que vocês forem entraram no centro, viu que existe uma tronqueira ali, sendo trabalhador ou não importa.
vai até a porta, né, que nem tá essa moça aqui, ó, né, no desenho aqui, agachada, e saúda aqueles que vão estar te protegendo naquela noite. Como que eu saúdo? Eu bato paô. O paô são as palmas, né? Então você faz aqui, ó, pode fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3. Aí você fala, Laro Exu, Exu Mojubá. 1, 2, 3. Laruê Pombagira, Pombagira Saravá. Mais uma vez, 2, 3. Laro Exu, Exu Mojubá. Cruza suas mãos assim, ó. Coloca para baixo, tá? E aí você rodeia, pedindo a proteção, pedindo a luz, pedindo que você esteja ali naquele ambiente protegido por Exu e por Pombagira. Você bateu esse paú, fez dessa forma, é uma licença que você está pedindo para entrar naquele solo sagrado protegido por Exu e protegido por Pombagira e protegido pelo Orixá Exu. Ah, eu não sei qual é o Exu da casa, né? O Exu trabalhador da casa, que é o que toma conta, nem a Pombagira, trabalhadora da casa, eu não sei. Então, saúda apenas Exu Orixá. Só chega lá, bate paô, Laro e Exu, Senhor Exu Orixá, peço a vossa licença para entrar aqui em solo sagrado, onde a sua energia, a sua força está aqui. Agradeço a todos os Exus trabalhadores, todas as Pombagiras trabalhadoras, peço permissão para entrar na casa de vocês. Pronto. Ali você entra, já está protegido, saudado aquela tronqueira, com todo o respeito, carinho e amor que eles merecem. Tá? E mais? Vamos lá. Tem mais um pouquinho aqui. Aqui alguns modelos, vamos dizer assim, que existem dentro das casas, tá? De tronqueiras, né? Alguns terreiros são apenas, você vai encontrar ali apenas o senhor Exu tronqueira, quando às vezes uma casa não tem um Exu trabalhador e ela cultua o Exu Orixá, mas ela não tem o Exu trabalhador, ela não sabe o nome, então é dedicado ao senhor Exu tronqueira, trabalhador. Ela cultua o Orixá, mas ela fala, ó, essa tronqueira é do senhor Exu tronqueira, ele que vai cuidar, tá bom? E aí ali você vai ver, ó, tá vendo? Tem todos os assentamentos vibratórios aqui dessa tronqueira. Existem também as casas de Exu, centros que têm um espaço físico maior, que pode abrigar outras coisas, tem espaços maiores. Tá vendo? Isso aqui já é uma casa, ó, literalmente um quartinho aqui, né? Então você tem aqui um espaço onde você entra, tá vendo os furos aqui, né? Para aquele calor ser dissipado, para que ele saia dali. Aqui uma casa ainda maior, né? Então aqui você vai ter possivelmente aqui uma tronqueirinha e aqui uma casa de Exu. Aqui é só uma tronqueira, aqui é só uma casa, aqui é uma tronqueira e uma casa de Exu. Né? Então, aqui vão estar todos os atributos. Possivelmente, o dirigente dessa casa, os Exus trabalhadores de todos os filhos estão aqui, ó. Estão aqui dentro. Possivelmente devem ter as imagens. Ali ele coloca, né, como a gente fala vulgarmente, alimenta Exu, mas na verdade não é alimento, a gente coloca ali uma energia necessária para que a gente receba ela de volta. Então, aqui você vai ter essas tronqueiras, tipos de tronqueira de Exu, e aí você sempre vai saber o que é um e o que é outro. Vamos lá, você sabia que... Você sabia que existe ainda o balé, ou o igbalé, né, que é muito tradicional dentro da Umbanda? E o que é o balé? O que é o igbalé? Esse é um termo que, se você pegar uma literatura por exemplo, do Pierre Verger, se você ler algum livro do Pierre Verger, você certamente vai se deparar com esse termo balé, o igbalé. É aquela casa que a gente costuma dizer que chama a casa dos mortos, ou a casa dos eguns. No candomblé mais tradicional, eles não cultuam egum, eles não recebem egum. E o que é um egum? Egum
na tradução da Yorubá, é espírito ou mortos. No candomblé, eles só irradiam ou recebem o orixá. Então, se você for numa casa de candomblé, você vai ver que existe um mastro ali no meio, e ali os seus médiuns estão trabalhando em torno daquele mastro. E ali é invocado aquele determinado orixá, e eles recebem o orixá. Por que que eles não recebem os eguns? Quem são os eguns? São os pretos velhos, as pretas velhas que trabalham com a gente, os caboclos, as caboclas, os herês, Exu e Pombagira, são eguns. E amanhã, quando nós desencarnarmos, seremos eguns também. E por que que o candomblé não recebe o egum? Justamente porque ele entende que é uma espiritualidade de baixa vibração, que não teria tanto saber, que não teria tanta experiência para orientar. Por isso que eles irradiam os orixás, eles só recebem a força irradiada dos orixás, e toda a palavra dada é do orixá Exu, através dos búzios. O candomblé ele só se comunica com um consulente, com a pessoa que vai até ali, através dos búzios, que é a resposta do orixá Exu, que é dado ali. Não à toa, até semanas atrás eu falava com uma trabalhadora nossa, lá da casa, e eu falava justamente do uso do contra-egum, né? Que nós, umbandistas, nós não precisamos usar o contra-egum porque não é um fundamento nosso. O contra-egum é um fundamento do candomblé. Porque como eles não querem a aproximação desses espíritos que nós trabalhamos, né, que são os pretos velhos, pretas velhas, os caboclos, como eu disse, as caboclas, os herês, Exu e Pombagira, eles não querem, então eles colocam lá aquele contra-egum, né, que é uma fita, uma fita não, perdão, é uma palha, né, que é colocada junto com um búzio, aí ele tem toda uma reza, toda uma preparação daquele contra-egum, e depois é consagrado no ori do filho também, para que ele esteja protegido, para que ele não receba nenhuma interferência de espíritos. Então é por isso. Então o balé é o iguibalé, só que vejam só, né, gente? O candomblé ele não recebe, porém ele respeita. O candomblé ele não recebe, mas ele respeita muito a ancestralidade. Muito. Então ele tem essa casa chamada de balé ou iguibalé, que é a casa dos mortos, a casa dos eguns. Não é o nosso fundamento comum na Umbanda, mas eu acho importante passar para vocês, porque vocês podem frequentar ou ir ou ler uma Umbanda mais traçada, aquela Umbanda que tem mais elementos do candomblé, ou a umbandomblé, que a gente chama também, que eles adotam isso. Eles vão ter um balé também, e aí vão praticar algumas outras coisas, tá? Então, não é nosso fundamento, mas é importante que vocês saibam, e originalmente, eles, né, esse balé, ou esse guibalé, para prestar as homenagens a esses ancestrais, que, ao longo da sua caminhada, dentro mesmo da espiritualidade, conseguem alcançar sua luz para o encaminhamento, né, para que eles possam encaminhar esses espíritos sofredores também diante da sua própria evolução. E ela é uma construção dentro de uma área física do terreiro mesmo, onde ali são prestados os tributos, né, para Exu, inclusive para Exu trabalhadores, geralmente eles colocam, para que possam guiar esses espíritos ali sofredores. Normalmente é um espaço fechado, somente ali o dirigente espiritual que também pode entrar nesse recinto, ou alguma pessoa autorizada por ele, e é uma grande preparação desse ambiente, que vai desde a higiene física, né, até o preceito espiritual. Para você tem que estar em preceito espiritual para você entrar nesse ambiente, certo?
Douglas, diga, Douglas. Rogério, eu até então, né, para mim foi um ponto novo que eles colocavam como que o Egum era um espírito desorientado. Então, na Umbanda, existe as duas vertentes, né, dos guias, né, e o Egum. Então, como que a gente chama ou diferencia, no caso da Umbanda, o Egum desorientado do Egum guia? O espírito obsessor. Todo espírito que não tem a evolução de um guia, todo aquele que não trabalha na lei da Umbanda, todo aquele que não está debaixo de uma falange ou de um orixá, são espíritos perdidos, que podem se tornar espíritos obsessores. Mas, generalizando, os guias que vêm até nós são espíritos que já encarnaram, não é verdade? Já estiveram aqui conosco, né? Conosco, eu digo, vivendo nesse planeta, né? Então, um dia eles desencarnaram e se tornaram eguns. Hoje, falangeiros, trabalhadores, mas na essência iorubá, na essência da tradução da palavra, são espíritos. Então, a distinção que eu diria para você seria talvez essa, né, de espíritos falangeiros, espíritos trabalhadores, frente àqueles espíritos que são só desencarnados. Rogério, eu acho que a pergunta que ele também fez é assim, para diferenciar, né, quiumbas de eguns. Eu acho que foi isso. Ah, não, aí, verdade, bem Tá? lembrado, Jorge, bem lembrado, muito bem lembrado. Perfeito. Nós diferenciamos, a Umbanda diferencia, muito bem lembrado, Jorge, a Umbanda diferencia o espírito bom, o egum bom, do egum ruim, como quiumba. Então, os eguns são espíritos desencarnados, todos. Mas aqueles que não estão na lei da Umbanda, aqueles que não são trabalhadores, aqueles que são desviados da moral, né, da moral, da evolução, são tratados como quiumbas. São quiumbas. Perfeito, Douglas? Consegui esclarecer? Obrigado. Legal. Obrigado, viu, Jorge, por ter trazido isso daí. Importante mesmo. Então, vamos lá, né? Dando uma continuidade aqui, já está terminando, viu? Um outro ponto que eu acho que é importante vocês saberem dentro da estrutura física de um terreiro, por que isso? Porque aí, apesar de ser algo focado também no candomblé, algumas casas de Umbanda têm. Elas trabalham isso como uma forma de fortalecer o filho, que é o roncó. É o roncó. O roncó, ele também ele é um ambiente todo preparado, um quarto, né? Onde, originalmente, repito, o filho de candomblé, principalmente de candomblé, ele é recolhido para sua iniciação. Então, aqui, ó, para vocês verem, é um filho já saindo do roncó, já iniciado, né? Ele já está com as marcas das pembas africanas aqui nele. Então, ele já está pronto para a sua iniciação e já passou pelos 21 dias recolhidos no roncó. 21 dias que esse filho fica recolhido dentro desse espaço de iniciação. No candomblé também pode ser conhecido ainda como a camarinha, né? Vocês vão ouvir também falar na camarinha, ou quarto de camarinha. A ideia original, como eu disse, é que esse filho, durante a sua clausura, ele entrasse fortemente em contato com a força dos orixás. Em linhas gerais, ele vai se desligar do mundo material nesses 21 dias, e ali ele vai ter todas as consagrações, todos os elementos, atributos de cada um dos orixás, para que ele saia de lá iniciado. Na Umbanda, repito, não se faz a camarinha, em regra, mas existem as exceções.
tá bom? Hoje existem casas que fazem o recolhimento da camarinha ou do roncó de 7 dias. Só que isso, gente, é cada vez mais difícil, porque a nossa vida não permite você, a não ser que você tire férias, né, que você faça isso no seu período de férias. Mas a nossa vida hoje não permite que a gente pare uma semana das nossas atividades para se dedicar assim com tanto afinco. Por isso que é cada vez menos usual isso nos terreiros de Umbanda, principalmente nos traçados, tá bom? As Umbandas traçadas, não esqueçam, tá? As traçadas, o que é, Rogério? A Umbanda traçada é aquela que traz bastante dos rituais do candomblé, tá bom? Mas eu, Rogério, acho que deve ser uma experiência maravilhosa, sensacional, porque você se conecta com o sagrado de uma forma entregue, assim, né? Literalmente, você fica ali recluso 24 horas do seu tempo em contato, em oração, enfim, tudo aquilo que envolve o processo de iniciação, tá? Que mais aqui? Vamos lá, vamos passar. Vamos parar por aqui, aí na semana que vem a gente entra, então, no assunto de hierarquia do terreiro. Então, a estrutura física do terreiro, nós passamos por todas elas, entramos em algumas, inclusive, que são mais do candomblé, mas não dá para deixar de falar, porque na literatura vocês vão encontrar isso, e em algumas vertentes da Umbanda, vocês também vão encontrar isso. E aí, para que não fique algo que, eu nunca ouvi, imagine, isso na Umbanda não existe, não. Existe. Em algumas delas vão existir, e aí, pelo menos, não vai soar tão ruim aos ouvidos de vocês a hora que vocês ouvirem, ou então verem, ou então lerem a respeito. Certo? Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Complementar alguma coisa do que foi falado? Fiquem bem à vontade. Não? Rogério, Diga. eu fiquei com uma dúvida nos assentamentos. A casa, ela pode fazer assentamento para quantos orixás ela quiser, ou só para o orixá que é do pai de cabeça e do juntó do dirigente? Não, a casa deve ter de todos os orixás. De todos os orixás. E é claro que aí vai depender da sua vertente. Se você for da Umbanda Sagrada, por exemplo, do Rubens Saraceni, você vai ter que ter o assentamento, me parece que são 12 ou 16 orixás. Eu agora não vou me recordar ao certo. Então, você vai ter o assentamento de todos eles. Se você for de uma Umbanda mais tradicional, você vai fazer daqueles orixás que normalmente você cultua, acho que é do Saraceni são 16. Da nossa Umbanda mais tradicional, acho que são 10 ou 12, porque é Ogum, Oxóssi. Então, vamos lá, peraí. Vamos lá. Oxalá, aí você tem Obaluaê, Nanã Buruquê, você vai ter Xangô e Ançã, Oxóssi e Oxum, Ogum e Iemanjá e Ibeji. São 10. E o Orixá Exu, que é o 11º. Então, na sua casa, você tem que ter o assentamento desses 11 orixás, para que você esteja ali com um axé envolvido de todos eles. Rogério, mas a minha casa não cultua Nanã, né? Eu não tenho gira de Obaluaê, mas não tem problema, são orixás importantíssimas da linha das almas. Os orixás muito ligados aos pretos velhos e às pretas velhas. Então, se você tem esse assentamento ali dentro, você potencializa esse trabalho naquele médium, o campo, né, o campo áurico, o perispírito, o fluido animalizado que interage entre espírito e encarnado, potencializa. E aí você consegue desenvolver melhor o trabalho. Perfeito? Perfeito, muito obrigado. Legal. Mais alguém? Alguma dúvida? Acrescentar alguma coisa?
Legal, fico muito feliz, gente. Olha, os 50 que entraram na aula lá às 8h41 estão até agora aqui com a gente. Fico muito feliz. São assuntos que eu tenho certeza aí que boa parte já sabia, outros, se não sabiam, sabiam alguns fragmentos, outros não sabiam e estão aprendendo, e eu acho que esse é o grande caminho. A Beatriz também contribuiu, me trouxe coisas aqui que também me fez refletir bastante, a Tamires, e assim vai, a Camila, então isso é gostoso. O Renato, que, né, colocou as questões, é assim, o Douglas, né, que também trouxe aí os apontamentos dele, tudo isso engrandece. Então, eu reitero aqui, participem, viu? Botem lá, a Iris vai ler, se não quer falar, não tem problema, escreve no chatzinho. O importante é a gente estar construindo ideias. E eu sempre falo que a dúvida é a ferrugem da fé. Guardou a dúvida, ela é a ferrugem da fé. Em algum momento ela vai vir aí à tona para colocar a sua fé em jogo e em xeque. Tá bom? Marianeide, por favor, traga as suas palavras finais, a sua oração, para que a gente tenha uma semana abençoada. Deixa eu só falar uma coisa. Lá no Pai João, nós temos a tronqueira logo que entra à esquerda. Mas aí a gente sobe, em cima tem a casinha deles que a gente firma. Então Muito tem dois bem. lugares. Muito bem, você vê, se vocês tivessem ali um espaço, que nem a terceira foto que eu coloquei, teria a tronqueira e a casinha, né? Mais ou menos isso. É isso Você mesmo. está separado fisicamente, mas é como se fosse uma união dos dois. É isso mesmo. Maravilhoso, maravilhoso. Lá no nosso centro já nós temos só a tronqueira, né? Ali a gente só tem a tronqueira, a gente não tem a casinha de Exu ali. Mas a gente tem os assentamentos colocados ali da mesma forma. Lindo. Então vamos agradecer ao Pai essa oportunidade que Ele nos concedeu de nós estarmos reunidos. Aparentemente, parece virtual a nossa reunião, mas com certeza, espiritualmente, nós estamos assim de mãos dadas, atravessando o portal e indo de encontro à corrente de Cosme e Damião. Que eles possam assim transmitir em cada um de nós a energia da serenidade, a energia da paz, a energia da tranquilidade. Nós estamos vivendo um momento muito atribulado e eles vêm trazer para nós a certeza de que existe realmente na nossa caminhada muito amor e que nós possamos sentir que cada um de nós, nessa egrégora, todas as segundas-feiras, possamos sentir realmente que estamos de mãos dadas, a fim de que cada um possa transmitir a força, a paz e o amor. Que Cosme e Damião possa mostrar para nós o que é amor, o que é segurança, o que é esperança e o que é sonho. E que possamos todos os dias, quando nós acordarmos, agradecer ao Pai esse grande presente que é a vida. Agradecer as pessoas que estão ao nosso lado. Agradecer o nosso lar. Agradecer o pão que nós temos na nossa mesa. E à noite, quando nós colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, possamos dizer: Senhor, em paz eu deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Graças a Deus, meu Deus. Graças a Deus, meu Deus, pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pai Oxalá,
muito obrigado. Pai Oxalá, muito obrigado pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos orixás, muito obrigado. E aos orixás, muito obrigado pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pai João da Mata, muito obrigado. Pai João da Mata, muito obrigado pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos mensageiros, muito obrigado. E aos mensageiros, muito obrigado pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E ao Rosário, muito obrigado. E ao Rosário, muito obrigado pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos meus irmãos, muito obrigado. E aos meus irmãos, muito obrigado pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Jesus. Que possamos ter uma boa noite de sono. E até a próxima segunda-feira. O Pai assim vai nos permitir. Boa noite. Assim seja, boa noite para todos, ótima semana, que Oxalá abençoe a vida de todos vocês, viu? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, ótima semana a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Rogério, a Lélia mandou um beijo. Ah, obrigado. Meu Deus. Eu estava esperando por isso. Ela assiste toda segunda. Nesse grupo, existe uma participação direta dela. Depois aí eu te falo. Aí, Rogério. Haja coração, meu amigo. Ogum,